Vamos à resolução dessa questão de matemática do Enem 2025. Eu vou fazer um resumo dela, tá? Veja só. O dono de uma embarcação, ele sai desse ponto P e ele deveria ter ido para o ponto Q, depois para o ponto R. Só que ele errou. Ele acabou saindo para o ponto S e depois para o ponto T. Daí ele vai precisar fazer esse percurso de T para R e aí a gente tem que descobrir qual que é o ângulo de inclinação de T para R e também qual é o tempo que ele vai levar, tá bom? Deixa eu apagar aqui esses riscos que eu fiz para que a gente coloque algumas informações nessa figura que a gente tem. Veja só, aqui diz que ele navega a uma velocidade constante. E aí, aqui nesse primeiro tópico, a gente tem que ele parte do ponto P na direção 110 e navega por 4 horas. Então, como essa velocidade é constante, a gente pode tranquilamente dizer que a distância de P para Q é 4. E aí, de Q para R, ele navegou na direção 90 e foram 2 horas. A gente pode dizer tranquilamente que a distância de Q para R é 2. Outra coisa, nesse primeiro tópico aqui, diz que do ponto P para a direção, ele navegou, do ponto P para o ponto S, ele navegou na direção 340 e também gastou 4 horas. Então a gente pode dizer também que essa distância aqui é 4. Do ponto S para o ponto T, aqui nesse segundo tópico, ó, navegou por 2 horas na direção 90. Então a gente pode dizer aqui que isso daqui mede 2. Só que aí é o seguinte, ó, se de S para T mede 2 e o ângulo de inclinação é 90, e aí de Q para R o ângulo de inclinação também é 90 e também mede 2, então a gente pode pegar esse percurso TR, que é o percurso que ele vai fazer, e trazer para cá, ó, fazer o alinhamento de S para R tranquilamente, tá? O meu não vai ficar perfeito não, mas a ideia é essa. E aí veja que a gente tem o que aqui? Um triângulo isósceles. Os dois lados aqui medem 4 e a gente vai querer descobrir justamente essa distância aqui, que eu vou chamar logo de x. Mas para a gente fazer isso, a gente precisa descobrir ângulos dentro desse triângulo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ponto P, eu vou puxar o norte, vou puxar aqui o sul, leste e oeste. Aí veja só, quando ele navegou de P para Q, ele navegou na direção 110. Veja, se ele tivesse navegado na direção leste, o ângulo que ele teria feito aí seria na direção 90. Aí 90. Só que ele navegou aqui de P para Q a uma direção 110. Então de 90 para 110 é 20. Então isso daqui mede 20. Esse ângulo mede 20. A mesma ideia a gente vai usar para o outro. Ó. Quando ele navega de P para S, ele navegou na direção 340. E aí, veja, se ele tivesse ido na direção norte, seria 0, né? A gente sabe que uma volta completa é 360. Então, na direção norte, a gente pode dizer também que ele teria ido na direção 360. De 340 para 360 também é 20. Então, esse ângulo aqui também mede 20, certo? E aí, olha só, ó, norte e leste fazem entre si um ângulo reto de 90 graus. Então, 20 mais 90 mais 20, a gente tem um ângulo de 130. Vou fazer o seguinte, vou colocar este triângulo aqui para que a gente possa visualizar melhor. Nós temos, então, dois lados iguais, né? Um triângulo isósceles, aqui mede 4, aqui mede 4, aqui mede x, é justamente quem a gente quer, e a gente tem que esse ângulo aqui mede 130. Bom, eu tenho dois lados e um ângulo. Eu vou ter que usar a lei dos cossenos para que eu descubra o lado x. A lei dos cossenos diz o seguinte, ó, x ao quadrado, que é o lado que eu quero, vai ser igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, ou seja, a soma dos outros dois ao quadrado. E eu ainda tenho o seguinte, menos 2 vezes 4, que é um lado, vezes 4, que é o outro lado, vezes o cosseno que é formado por esses dois lados, no caso, cosseno de 130, ok? Então, vamos lá. Ó. X ao quadrado vai ser igual, aí eu vou fazer o seguinte, aqui a gente tem 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, eu vou ser direto, isso daí é igual a 16 mais 16, que é 32. Aí eu vou colocar aqui menos e vou resolver essa multiplicaçãozinha assim, ó. 2 vezes 4 vezes 4
vai ser igual a 32 também. Então, vou colocar aqui menos 32 e aí vai ser vezes o cosseno de 130. Só que veja só, 130 não é um ângulo notável. Eu não tenho como saber o cosseno dele assim, tá? Mas a questão me deu o valor do cosseno de 50. Qual que é a relação entre esses dois? Eu tenho uma identidade trigonométrica para descobrir ali ângulos no segundo quadrante, que é a seguinte, ó. O cosseno de θ, ele é igual a menos o cosseno de 180 menos θ. Isso daqui é uma identidade trigonométrica. Então, o que é que a gente pode fazer? Considerar θ igual a 130. E vai ficar assim, ó. Cosseno de 130 é igual a menos o cosseno. Aí, veja só, para ser direto, ó. 180 menos 130, 50. Então, menos o cosseno de 50. Então, veja só, o cosseno de 130 é igual a menos o cosseno de 50. Então, a gente vai fazer essa substituição ali, tá? Eu vou até colocar aqui para a gente visualizar bem, ó. Cosseno de 130 é igual a menos o cosseno de 50. Quem é o cosseno de 50? A questão me deu 0,64. Então, isso daqui é igual a menos 0,64. Vamos substituir ali. Substituir não, na verdade a gente vai adicionar aqui, né? Menos 0,64. E aí eu vou ter que x ao quadrado é igual a 32. E aqui vai ficar positivo, vai ficar um sinal de mais, porque, veja, 32 vezes menos 0,64 é menos 0,48. Daí eu tenho menos com menos, isso daqui vai acabar se transformando numa soma, ou seja, mais 0,48. E aí, x, então, vai ser igual a raiz quadrada de 52,48. Gente, é o seguinte, antes da gente descobrir esse valor, vai ser interessante se a gente olhar logo para a direção que esse dono dessa embarcação fez, tá? Isso é algo que a gente poderia ter feito, inclusive, logo no início, porque aí a gente eliminaria duas alternativas e aumentaria a nossa chance de acerto. Veja, o dono dessa embarcação, vamos considerar que aqui seja o ponto P, ele está indo mais ou menos nessa direção aqui, ó. Se a gente olha para as alternativas, a gente vê que a gente tem apenas duas opções de direção, 135 e 45. Ora, ele está indo na direção 135, né? Não na direção 45, porque a posição 45 ela é aqui, ó. Então, o que tiver 45 a gente elimina. Ou seja, as alternativas B e E estão fora. A gente sabe que ele está indo na direção 135, tá? E aí, lembrando de novo, tá? Isso é algo que a gente poderia sim ter feito logo no início e ficado com 3 alternativas aí, caso você não conseguisse desenvolver esse cálculo, lembrado da lei dos cossenos, conhecido essa identidade trigonométrica, você poderia ter feito logo isso para aumentar suas chances de acerto. Mas enfim, continuando. Qual que é a raiz de 52,48? A gente pode fazer isso de cabeça sim, utilizando o que a gente tem nas alternativas. Porque, veja só, a alternativa A diz 7 horas e 15 minutos. Beleza. A alternativa C diz que 12 horas, certo? Lembrando que essa quantidade de horas que ele leva para percorrer um determinado trajeto, a gente pode considerar como a distância também. É o que a gente fez aqui no 4, aqui no 2 e enfim. Então, x vai ser igual a 12? 12 ao quadrado é 144, está muito longe de 52,48. Então, não é 12. Corta. X vai ser igual a 6. 6 ao quadrado é 36. Então, 6 não é raiz de 52,48. Corta. Só sobrou a alternativa A e veja que faz sentido por quê? Porque a raiz de 49 é 7, né? A raiz de 49 é 7, está muito próximo de 52,48. Se a gente pegar o próximo número que vai ter raiz exata é o 64, né? Que justamente a raiz de 64 é 8. Então, a raiz de 52,48 ela está entre 7 e 8. E a única alternativa que vai fazer sentido aqui para a gente realmente é a alternativa A. Então, pode marcar, tá? Porque essa é a resposta para essa questão.